deputado federal Gustavo Gayer expôs em vídeo as denúncias que vêm sendo feitas nos Estados Unidos de que o governo americano, sob a gestão do esquerdista Joe Biden, financiava a censura e a perseguição a opositores políticos em todo o mundo, inclusive no Brasil, sob o pretexto de ajuda humanitária. O deputado disse: nas últimas eleições, nós não estávamos lutando apenas contra um sistema aqui do Brasil, mas sim um sistema internacional que trabalhava numa sintonia para censurar, perseguir e destruir a direita e os conservadores. Gayer explicou que desde que Trump assumiu, já surgiram notícias chocantes sobre a atuação do governo americano em todo o mundo. Ele disse: hoje nós já tivemos notícias chocantes e informações que mostram claramente que áreas do Departamento de Estado do governo americano estavam sendo usadas para financiar ONGs, para trabalhar a política dentro do Brasil, para fortalecer a narrativa da esquerda, para treinar a imprensa a mentir e perseguir os seus opositores. Bom, isso foi só o que veio à tona com a USAID, depois que o Elon Musk publicou algumas transações que essa agência do governo americano estava fazendo. Gustavo Gayer mostrou trechos de um depoimento de Mike Pence que relatou como o dinheiro dos contribuintes americanos era usado para financiar a censura e promover a narrativa de desinformação e fake news para, de fato, influenciar o cenário político promovendo a extrema esquerda. Gayer lembrou que a USAID, mencionada por Pence, financia ONGs no Brasil. O deputado destacou: o Fórum do Conselho Atlântico discutiu como coordenar o discurso digital, o banimento de discurso digital em resposta ao que era considerado dois eleitorados ou tipos de eleitores indesejáveis. Dois resultados eleitorais indesejáveis em 2018, a subida de Jair Bolsonaro no Brasil e a consolidação do apoio dos eleitores para Narendra Modi na Índia. Gayer mostrou outro trecho do depoimento que mostrava que ex-agentes da CIA fazem parte do conselho de uma instituição que está promovendo a censura de políticos como Donald Trump, Bolsonaro, Narendra Modi, entre outros. O deputado sugeriu uma CPI para investigar a influência dessas agências no Brasil. Ele disse: nós vamos pedir uma CPI para investigar de que forma, o quão profundo e qual foi o nível de manipulação do governo Biden durante o período das eleições aqui no Brasil. Já houve vários relatos de que houve interferência de alguma forma. O deputado desabafou: isso é um escândalo internacional. O governo esquerdista nos Estados Unidos interferindo em todos os lugares do mundo, em eleições do mundo inteiro. O deputado apontou: isso pode ser o bastante para derrubar de uma vez por todas esse governo e não só isso, colocar em xeque muitas divinas instituições que hoje prendem qualquer pessoa que critique ou peça por transparência ou faça questões sobre como funciona o processo por trás das cortinas dessas instituições. As revelações sobre o uso dos recursos públicos dos americanos, em especial da USAID, estão chocando o mundo. O site do próprio governo americano trouxe exemplos de como era utilizado o dinheiro dos contribuintes. O texto aponta: por décadas, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos entregou imensas quantias de dinheiro sem qualquer prestação de contas aos contribuintes americanos, a projetos ridículos e, em muitos casos, perversos, de burocratas, praticamente sem qualquer controle. O texto traz uma série de exemplos em que milhões de dólares foram utilizados para financiar ativismo de extrema esquerda e diz: a lista é interminável e isso vem acontecendo há décadas. No governo Trump, o desperdício, as fraudes e o abuso acabam agora. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e
todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nas últimas eleições, nós não estávamos lutando apenas contra um sistema aqui do Brasil, mas sim um sistema internacional que trabalhava numa sintonia para censurar, perseguir e destruir a direita e os conservadores. É impressionante as informações que estão vindo à tona depois que o Donald Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. Hoje nós já tivemos notícias chocantes, informações que mostram claramente que áreas do Departamento dos Estados Unidos, do governo americano, estavam sendo usadas para financiar ONGs para trabalhar a política dentro do Brasil, para fortalecer a narrativa da esquerda, para treinar a imprensa a mentir e perseguir os seus opositores. Bom, isso foi só o que veio à tona com a USAID, depois que o Elon Musk publicou algumas transações que essa agência do governo americano estava fazendo. Só que agora eu vou mostrar para vocês um relato de um ex-funcionário do Departamento dos Estados Unidos, o Mike Benz, falando exatamente isso, só que agora muito pior. É o governo americano influenciando diretamente na imprensa, no sistema judiciário de outros países para censurar os apoiadores e políticos da oposição da esquerda.
Escuta o que o Mike Benz vai falar agora. Atlanta Council receives U.S. taxpayer funding from the State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, the CIA cut out. Então, olha só. USAID, Endowment for Democracy, é o que saiu hoje na imprensa, né, nos Estados Unidos, e que a gente divulgou, que a imprensa está mentindo, que são para ações humanitárias, mas na verdade é de manipulação do debate político, manipulação da imprensa, do sistema judiciário em vários países. The Defense Department, the U.S. Marines, the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and numerous other federal agencies, every single one of those provide annual funding every year to this group you are about to watch, training journalists from Reuters, from the New York Times, from Der Spiegel, from Le Monde, so that they can go back to their desks and flag disinformation in Trump tweets and pro-Brexit tweets. That means the same electorate who democratically elected Donald Trump as president in 2016 also paid a NATO think tank to train journalists to muzzle Trump's social media reach ahead of the 2020 election cycle. This is in 2019. This is 5 years ago. The Atlantic Council is known as NATO's think tank. I mean, just so you understand, it's literally NATO's civilian, clandestine, political action consensus building firm. This is what they're known for in Washington. They represent NATO. So again, their largest funder, the United States Department of State, and then Defense Department, Department of Energy, because they're about control of energy geopolitics, USAID, National... USAID, que saiu hoje, que paga em ONGs aqui dentro do Brasil, que passa dinheiro para ONGs, né, dentro do Brasil para manipular a opinião pública. What are they paying them to do? Agora eu quero que você leia isso aqui, ó, esse trecho. Depois do treinamento de censura, uma sessão de treinamento para censura, ter sido destacada acima, um painel subsequente em junho de 2019 no Conselho Atlântico, no fórum, né, do Conselho Atlântico, discutiu como coordenar o discurso o banimento de discurso digital em resposta ao que era considerado eleitorados ou tipos de eleitores indesejáveis. Dois resultados eleitorais indesejáveis em 2018. A subida, né, de Jair Bolsonaro no Brasil e a consolidação do apoio dos eleitores para Narendra Modi na Índia. Preste atenção. Isso aqui foi organizado depois que eles perceberam que dois resultados indesejáveis aconteceram. Indesejáveis para quem? Para o Atlantic Council, que faz parte da OTAN, que é financiado com dinheiro americano, tá bom? Eles mencionam aqui, ó, Jair Bolsonaro. Olha que curioso, olha que absurdo. Jair Bolsonaro e Narendra Modi. Agora eu vou deixar ele voltar a falar. Vamos lá. To influence and advance on the civilian side what the military, intelligence, and diplomacy sphere wants to be done at the geopolitical and military level. The Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. A lot of people don't know that 7 former number 1 chiefs of the Central Intelligence Agency are still alive, let alone all concentrated together on the board of a single institution promoting worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro and Modi in India. Preste atenção no que ele falou. De novo. Organizam um sistema para censurar e perseguir políticos no mundo inteiro como worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro, Donald Trump, Narendra Modi e Marine Le Pen na França. O quão profundo foi esse esquema, o quão relevante, qual a influência que ele teve, de que forma ele conseguiu alterar a opinião pública, qual imprensa recebeu treinamento por esse pessoal, até onde foram os tentáculos dessa manipulação da opinião pública e do debate público através desse sistema. Eu vou entrar agora, já estou elaborando o pedido de CPI
Isto merece ser investigado com toda a profundidade, com toda a prerrogativa que uma CPI tem. Então nós vamos coletar as assinaturas, nós vamos pedir uma CPI para investigar de que forma, o quão profundo e qual foi o nível de manipulação do governo Biden durante o período das eleições aqui no Brasil. Nós já sabemos, já houve vários relatos que houve interferência de alguma forma. Eu quero saber qual foi essa interferência, porque as pessoas que estão no governo agora com certeza nos ajudarão a alcançar essas respostas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de uma CPI. Gente, isso é um escândalo internacional. É o governo esquerdista nos Estados Unidos interferindo em todos os lugares do mundo, em eleições do mundo inteiro. Pelo amor, nós vamos ter que fazer uma CPI. Isso não pode ficar assim. Cara, é impressionante. Em um dia, a quantidade de informações que a gente está tendo vindo dos Estados Unidos de que eles interferiram em eleições pelo mundo inteiro. Qual foi o nível dessa interferência? Quais foram as pessoas e organizações e ONGs que receberam dinheiro? Qual imprensa, qual repórter, qual jornalista? O que falaram nesses treinamentos? Isso tudo nós vamos ter acesso, mas precisamos de uma CPI. Isso pode ser o bastante para derrubar de uma vez por todas esse governo e não colocar, não só isso, colocar em xeque muitas divinas instituições que hoje prendem qualquer pessoa que critique ou peça por transparência ou faça questões sobre como funciona o processo por trás das cortinas dessas instituições. Isso aqui, nós não vamos esquecer isso aqui, nós vamos a fundo com essa notícia. Um abraço.